Muito boa noite, nossos amigos, nossos companheiros e demais simpatizantes dos estudos do Espiritismo. Hoje nós voltamos na nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como se sabe, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro, que publica a Revista Espírita Nova Era e o Jornal Espírita Allan Kardec, em sua nova edição mais recente, que trata de diversos assuntos da codificação do Espiritismo. E entre os artigos, dá-se um destaque em que Kardec comenta o Livro dos Espíritos, que é este livro que nós estudamos hoje, na questão 941, que é Temor da Morte. É a continuação do programa anterior, Temor da Morte 1, hoje Temor da Morte 2, que adentraremos ao Livro dos Espíritos. E outro artigo que é de muita importância nesse jornal, que está disponível no Facebook de Severino Barbosa, que é o editorialista do jornal Espírita Allan Kardec, mostra a Bíblia que Adão e Eva não foi o primeiro homem do mundo. A Bíblia mostra que Adão não foi o primeiro homem do mundo. Vale a pena fazer um estudo sobre este jornal que está disponível. E então, na questão 941 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor? Tendo elas diante de si todo o futuro? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E então os espíritos superiores, eles respondem: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando criança, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, continua o Espírito, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo elas têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Exatamente isso. Como vemos aqui na resposta dos espíritos, a culpa está nas religiões tradicionais e dogmáticas que ensinaram às crianças que existe depois da morte só o paraíso e o inferno, e que elas temem mais irem para o inferno do que irem para o paraíso. Crescem. Como vem esse temor e não acreditam na vida depois da morte, porque se tornam materialistas. Daí então vi o medo, o terror do depois da morte. E o Espírito continua: são assim levadas essas criaturas que se tornam materialistas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Materialismo. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Muito bem. Então, diante dessa resposta dos espíritos, nós vemos que o maior inimigo da humanidade e o maior inimigo do espiritismo é o materialismo.
E um materialismo que vem, justamente, que deveria ser o contrário, que vem das diversas crenças religiosas, que ensinam que se existe vida depois da morte, ou vai a alma para o inferno e de lá jamais sairá, ou então vai para o paraíso. E nós vemos aí daí um medo, porque as pessoas elas se sentem com muito pecado. E como elas analisam que tem muito pecado, segundo elas, a esperança depois da morte é para o inferno. Daí vem o temor da morte. Os espíritas, os que conhecem o espiritismo, não têm o temor da morte. Por quê? Porque tem a convicção dada pelo espiritismo e, sobretudo, pelos fatos das aparições dos espíritos depois da morte, que existe vida depois da morte e que os mortos voltam pelas aparições para se mostrarem e provarem que estão vivos, não morreram, e que não estão no inferno. O inferno é aquele que levam daqui na alma. Céu e inferno é estado de espírito. Ele tanto existe aqui como na vida depois da morte. Mas não é o inferno das igrejas, nem é o paraíso. É o inferno de uma consciência culpada. E a felicidade que representa o céu de uma consciência que não tem culpa. Então continua o espírito. Ao justo, quer dizer, ao homem justo, nenhum temor inspira a morte. Por quê? Porque com a fé tem ele a certeza do futuro. E para os espíritas não é somente uma fé, creio, mas é uma convicção, é uma certeza de que continuaremos vivos depois da morte e que não existe céu localizado em nenhuma parte do universo e nem tampouco inferno. É criação das igrejas, criação das religiões. Ora, a esperança, falo, quer dizer, nesse homem justo, nesse homem de bem, a esperança falo contar com uma vida melhor depois da morte. E a caridade, a cuja lei este homem de bem obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, que é o mundo dos espíritos, nenhum ser lá encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Vejam a questão 730. E então, Allan Kardec faz um comentário aqui de rodapé muito interessante sobre o assunto. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade aqui na terra consiste na satisfação fugaz, passageira, de todos os seus prazeres e de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas, porque são materialistas, e acha que depois da morte não existe vida. E continua Kardec, a morte então o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades materiais, passageiras, factícias, criadas pelas paixões humanas, já neste mundo material, aqui na Terra, experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos, de seus prazeres, lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso, feliz, pelo bem que pratica, não há para ele decepções, e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Então esse é o homem de bem, que mesmo aqui na Terra, ele está vivendo no seu céu interior,
porque céu e inferno é estado de espírito, estado interior. E na questão 942, prossegue Allan Kardec fazendo pergunta aos espíritos. Pessoas não haverá que acham tanto banais esse conselho para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Essa é a indagação que Kardec faz aos espíritos superiores. E o espírito responde: há as que isso dizem, e em grande número. Quer dizer, a maioria das pessoas, os materialistas, os ateus, que dizem essas coisas. Mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se, sem remédio, e continuando a apanhar indigestões. Então nós vemos aqui que o temor da morte não tem fundamento para os homens que conhecem o Espiritismo. Não tem fundamento para os homens de bem, para os homens que praticam a lei de amor e de caridade aqui na Terra, porque eles não têm a consciência culpada. O temor da morte geralmente vem por uma consciência culpada, por um homem que vive aqui na Terra, ateu, materialista, distante das coisas do espírito. Então, esses é que têm pavor da morte, porque não tem esperança na vida futura. Para ele, com a morte, tudo acabou. Mas se eles fossem espíritas, eles sabiam, tinham convicção, não é somente eu creio, uma fé, mas é a convicção na vida depois da morte. E que não existe lá do outro lado céu localizado, nem inferno localizado. Existe o céu e o inferno interior, que ele já leva aqui da Terra. Então os espíritas não têm motivo para terem medo da morte, porque eles têm certeza na vida futura, na vida depois da morte. Então, como nós dissemos no começo, o medo da morte, o temor da morte nas pessoas é devido mais à educação religiosa, de que tudo no mundo é pecado. As coisas mais simples que Deus colocou em suas mãos, aos homens transforma em pecado, então para eles é pecado. E que a religião ensinou que no depois da morte a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Eles, como vivem com a mente, não é? Com a consciência pesada dos pecados que eles falam, de uma vida torta que vive aqui na Terra, aí tem um temor na hora da morte. Já para os espíritas e para quem conhece o espiritismo, no momento da morte existe o quê? Não existe a dúvida e nem a consciência está pesada. Existe o que? A esperança de um mundo melhor, de uma situação melhor no mundo espiritual, de uma condição melhor na outra vida, justamente porque os espíritas andam aqui na Terra na prática do bem, na prática do amor e na prática da caridade. Então, meus prezados amigos, muita paz para todos e mais uma vez nós apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das pessoas, sempre com base no livro da codificação de Allan Kardec, e principalmente no livro dos Espíritos. E voltamos a sugerir, consultem, estudem, leiam as obras da codificação e principalmente o livro dos Espíritos, para interpretarem a Bíblia e interpretarem os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a nova edição de o programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.